Muito bem. Neste dia em que se comemora, na Faculdade de Saúde Pública da USP, o Dia Mundial da Alimentação, eu atendo com satisfação o convite que me fizeram para, de modo breve, apresentar um cenário, não é, digamos assim, do quadro social, econômico e, em particular, tá certo? No universo do trabalho, que decorre ou que se intensifica no contexto da pandemia para, digamos, de algum modo ajudar a entender como que num contexto de brutal desigualdade social, como que num contexto de enorme informalidade, de desmedido desemprego, de brutal devastação social, é possível imaginar que nós tenhamos uma classe trabalhadora mínima e suficientemente alimentada. Então, para eu tratar desses pontos, primeiro preciso dizer, né, que não foi a pandemia quem causou a tragédia que nós estamos vivendo. A pandemia desnudou um cenário profundamente destrutivo, onde informalidade, desemprego, subemprego, desculpem, entre tantos outros elementos, né, já estavam presentes. Por exemplo, antes, né, da eclosão da pandemia, no final do ano passado, nós já tínhamos níveis altíssimos de informalidade e de desemprego. E o mundo parecia normal. E a pandemia digamos assim, decorrente do coronavírus, em verdade, uma pandemia do capital. A pandemia não é um ato isolado de um vírus, digamos, descontrolado, não. Aquecimento global, queimadas, guerras, fome, vilipêndio, racismo, xenofobia, não é? Esse é o cenário mundial da destruição. E isto ocorre porque a pandemia é o resultado de um sistema de metabolismo antissocial do capital, é um modus operandi do capital, aquilo que o Karl Polanyi, com tanta, digamos assim, e criticidade chamou décadas atrás, não é? Muitas décadas atrás, do moinho satânico. Nós vivemos um sistema totalizante, globalizante, não é? Onde o enriquecimento de uns poucos, não é? Alguns percentuais, 1, 2, 3, 4, 5, se dão às custas da miserabilidade, do empobrecimento e da devastação, não é? De uma imensa maioria da população global. E a pandemia, o que ela fez foi desnudar um sistema que fundamentalmente se estruturava com base num tripé, que eu serei muito breve, né? E este tripé fez com que este moinho satânico, essa máquina tecnoinformacional digital, que visa o enriquecimento privado das grandes corporações, né, desencadeasse esse processo a partir especialmente da década de 70 do século passado, 1973, né, e gerou este mundo que nós estamos vivendo hoje, né, que foi desnudado, como disse há pouco, pela pandemia. Esse tripé é formado pela, digamos assim, ortodoxia neoliberal, que, sem peias nem beias, é um sistema que visa a privatização de tudo que possa dar lucro, né? Este governo, não fosse a pandemia, a sua proposta inicial era destruir de vez o SUS. A pandemia mostrou a importância do SUS, porque senão nós não teríamos, né, nos dias de hoje, quase 140 mil mortos, né,
quando este vídeo passar, tragicamente serão mais, bem mais, não é? E se não fosse o SUS, nós teríamos talvez o dobro disto. Por quê? Porque é um sistema fundado no neoliberalismo e suas atrocidades no sentido da destruição de tudo que é público e social, do capital financeiro, que é o mais ascético de todos. A sua, digamos assim, a sua aparente neutralidade encobre a sua brutal destrutividade. O capital financeiro e o seu relógio, né? Ele não para de fazer com que dinheiro tenha que gerar mais dinheiro para o enriquecimento de um percentual mínimo da população, que são os grandes, digamos assim, donos, dirigentes, CEOs dessas grandes corporações que inclusive se enriquecem na pandemia. E o terceiro elemento, neoliberalismo, capital financeiro, o terceiro é uma tecnologia que não visa, isto é muito importante que seja dito, a tecnologia do nosso tempo não visa, não tem como objetivo beneficiar a humanidade, senão nós teríamos homens e mulheres trabalhando 3, 4 dias por semana, 4 ou 5 horas por dia, porque o nosso aparato técnico permitiria que nós trabalhássemos menos e vivêssemos melhor. Mas para isso é preciso derrotar, confrontar, né, os que são detentores da riqueza global. E se não bastasse este tripé, capital financeiro, barbárie neoliberal e uma tecnologia a serviço do capital, né? Isto desencadeou um processo num contexto de crise estrutural do capital que nós adentramos em profundidade a partir de 1973 e que se agudizou em 2008 e em 2009, nós entramos, né, num modus vivendi das empresas. O setor de serviços foram todos, quase tudo privatizado. Saúde, educação, previdência, transporte, telefonia, serviço de águas, energia elétrica, isto que era há 50, 60, 70 anos atrás, prevalentemente público, foi comoditizado, se transformou em uma commodity, em uma mercadoria para gerar lucro e riqueza dessas burguesias privadas que vivem, tá certo? Do ataque, do saque, né, dos setores públicos que têm sentido humano societal, mas têm grande potência no sentido de criação de riqueza, como as universidades públicas, como essa campanha visceral do mundo neoliberal, financeiro e privatista contra as universidades públicas. Vocês imaginem se as universidades públicas forem ou fossem privatizadas, não é? O quanto, não é, ela beneficiaria, essa privatização, às corporações que se enriquecem da educação quando não praticam nenhum minúsculo de educação, porque são, na verdade, verdadeiras fábricas de salsichas, quando já disse um dia alguém com muita ironia, com a diferença que na Alemanha as salsichas têm qualidade, aqui não tem. Eu já visitei uma fábrica de salsichas, bastou para ficar uns 2 anos sem passar perto das salsichas, tá certo? Depois de vê-las como elas são fabricadas. Muito bem, o que acontece? A partir de 73, mundo maquínico informacional digital, combinado com uma corrosão dos direitos sociais do trabalho, em todas as esferas e em praticamente todas as partes do mundo, gerou o trabalho cada vez mais informal, flexível, intermitente e uberizado. E o exemplo mais, digamos assim, típico disto hoje são as plataformas digitais. Uber, Uber Eats, Amazon, né? Amazon Turkey, há uma infinitude delas, né? iFood, Rappi, Deliveroo, James, né? Não para de crescer. Facebook, para citar, né? Numa outra linhagem, Airbnb, tá certo? Digamos assim, essas novas formas de valorização do capital e da riqueza,
não é? Que fizeram com que Google, né? Que fizeram com que um tipo trágico de trabalho fosse gestado e desenvolvido. E que trabalho é esse? É o trabalho, não é, que converte uma massa imensa de homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, que, para serem colocados à margem da legislação protetora do trabalho, são transfigurados, são transmutados, são transformados, entre aspas, em prestadores de serviços, aspas, autônomos, e ao, digamos assim, adquirirem esta condição, estão à margem da legislação social protetora do trabalho e tornam-se os novos escravos digitais, como eu disse há alguns poucos anos atrás, no meu livro Privilégio da Servidão, e reiterei no livro que publiquei recentemente, o e-book Coronavírus, o Trabalho sob Fogo Cruzado. Nós estamos vendo uma massa de escravos e de escravas digitais que trabalham 10, 12, 14 horas ou mais horas por dia de trabalho. Não tem nenhuma legislação social protetora. E na pandemia, esses trabalhos desses entregadores, dessas entregadoras, não é? O contingente é prevalentemente masculino, mas como todo mundo do trabalho hoje, há que pensar na sua dimensão polissêmica. Homens trabalhando, mulheres trabalhando, brancos, negros, imigrantes, LGBTs, a classe trabalhadora é, digamos assim, heterogênea, polimorfa. E esta classe trabalhadora desprovida de direitos e à margem da legislação protetora do trabalho, retorna a condições de trabalho típicas da acumulação primitiva, trabalho quase escravo, ou da Revolução Industrial, onde em Manchester trabalhavam crianças, mulheres, 14, 16, 18 horas por dia, né? E era um vilipêndio. E isto ocorre por grandes empresas globais. A Amazon, né, se vangloria e está nas telas, nas telinhas da TV, dizendo que ela faz tudo, com brutal exploração do trabalho e burlando a legislação social protetora. O mesmo fazem todas as outras empresas. Por isso, o trabalho uberizado, o que é o trabalho uberizado? É o trabalho disponível, só recebe quando trabalha, não tem nenhum direito do trabalho, está à margem da legislação social protetora do trabalho, à margem da legislação, à margem da previdência pública, tá certo? E compõe esses bolsões que se expandem no mundo inteiro, especialmente nos países do sul do mundo, onde a precarização é um traço constitutivo do nosso capitalismo desde a sua origem. E também nos países avançados, né, abusivamente neoliberais, Estados Unidos, Inglaterra, para citar os casos mais gritantes, tá certo? Onde a devastação dos direitos do trabalho foi imensa. O resultado que nós temos, não é a informalidade, é a precarização, é o desemprego. Nós temos hoje um percentual de trabalhadores, os dados do IBGE dessa semana falavam em 13 milhões e 900 mil trabalhadores e trabalhadoras desempregados, mas uma massa imensa que está fora da taxa do desemprego porque não está procurando emprego, porque não há emprego. Outra massa que voltou à informalidade na medida em que as atividades foram abertas, mas que vivenciam um cotidiano pautado pela miserabilidade. Então, eu acho que basta esse introito para lhes ajudar. Quais serão as condições de alimentação de uma população trabalhadora brasileira que aos milhões não tem trabalho, está vivendo hoje, quando consegue, entre R$600, não é? E R$300, é este o limite da indigência deste governo, R$300 para sobreviver, onde milhões de famílias não têm água encanada. Nós vimos na pandemia que uma das orientações
sanitárias mais importantes era a limpeza, lavar as mãos. Eu vi vários depoimentos, todos nós vimos na televisão, nos rádios, nos jornais, de mulheres das comunidades dizendo: eu não tenho sabonete, eu tenho um sabonete que deve durar um mês. Quais são as condições de alimentação, não é? Se nós temos muitos milhões de desempregados e desempregadas? Quais são as condições de alimentação se nós temos muitos outros milhões que não entram e não são classificados como desempregados porque não estão procurando emprego, porque na pandemia não há a chance de terem emprego? Então, o que eu coloco para vocês, e com isso eu termino, né, é que a pandemia desnudou um sistema de metabolismo antissocial que é profundamente destrutivo em relação ao trabalho, profundamente destrutivo em relação à natureza. Nós estamos vendo o país nesse caos, queimadas, a Amazônia, Pantanal, um governo dos predadores e dos, digamos assim, daqueles que não veem outro sentido no país senão converter isso aqui numa fazendona destrutiva de extração mineral e de produção de agronegócios, tá certo? Que burla, né? Ambas burlam qualquer sentido de sobrevivência e que nos está impedindo hoje de respirar nas mínimas condições. Como é possível pensar uma alimentação para a população trabalhadora num sistema onde a pandemia do capital mostrou que, além de destrutivo, o capital é também um sistema de alta letalidade. Isso nos obriga a reinventar um novo modo de vida. Esse é o imperativo crucial desse novo tempo. Eu agradeço, espero que essas palavras possam ajudá-los em alguma medida. Boa atividade a todos e a todas.